Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula de parte básica de tratamento de cor fotográfico e audiovisual, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre ajuste de luminância e daí eu vou mostrar usando o Lightroom e o Photoshop na aula de hoje e amanhã, como da outra vez, no Premiere e no DaVinci. Não é porque, por favor, quem está assistindo a aula agora, não é porque eu vou mostrar no Premiere, no Photoshop, no Lightroom e vocês estão mais interessados em audiovisual que não vale a pena assistir essa aula. Por favor, fiquem comigo até o fim, porque toda a parte técnica que eu estou mostrando aqui é igual lá, na verdade. Então, essas informações se fundem e muitas coisas eu já mostro aqui na parte mais didática, mais teórica, mostrando os gráficos, e lá eu já mostro direto na prática, porque é um complemento. Tipo, aqui eu mostro de uma maneira teórica, lá eu já mostro somente na prática. E daí aqui eu mostro também na prática, na parte fotográfica. Então essas coisas vão se complementando e quanto mais acervo que você tiver na sua mente, quanto mais você souber, melhor vai ser o seu trabalho, mais eficiente, mais eficaz, mais você vai entender o que você está fazendo. Então, para ajustar luminância, funciona da seguinte maneira. Você tem que primeiro ler o histograma, para entender a luminância geral da tua imagem, para você entender que caminho você seguir. Por favor, não fiquem simplesmente mexendo no gráfico e vejam o que acontece. Você tem que saber ler a tua imagem para entender o que você vai fazer de maneira eficiente. Você vai perder muito tempo se você ficar mexendo em cada uma das barrinhas e muitas vezes vai acabar piorando em vez de melhorando a tua imagem. Então, leia o teu histograma, veja a sua imagem, entenda o que está acontecendo com ela, para daí mexer nas opções. Que opções nós temos no Premiere, Lightroom e Photoshop? Então, pensando em Premiere e Lightroom, nós temos primeiro a separação de 5 partes aqui, que é exposição, seria a parte geral do trabalho com o histograma. Ele vai pegar toda essa área central e ele afeta também de maneira mais suave, mas também vai afetar as áreas mais altas e baixas. Mas ele vai mexer com muita força a parte central. Em realces, ele vai pegar esse quadrante aqui. Você consegue ver que tem até uma divisão. Isso é o realces. Em sombras, ele pega esse quadrante aqui, enquanto em brancos e pretos ele pega o extremo branco e o extremo preto. Então você tem uma separação de 5 partes para fazer qualquer ajuste que você quiser. A curvas é o mapeamento de um valor de início para um valor de saída. E você pode trabalhar daí com qualquer imagem, e pensando assim, eu quero pegar a parte meio tons do início, então essa entrada é a minha imagem original, e sair num valor mais claro, então eu vou jogar mais alto no mapeamento de saída ou mais baixo no mapeamento de saída. E daí você pode ajustar a curva como você quiser. Se fosse dividir nos quadrantes como esse, você teria aqui o preto, daí as sombras, daí a exposição, daí os realces, daí os brancos. Seria a mesma divisão, mas aqui você pode pôr muito mais pontos que o controle que tem lá. Você pode ir muito mais detalhadinho nos seus ajustes, você tem muito mais controle. Vamos ver então isso dentro lá do Lightroom, de maneira rápida. Eu estou aqui dentro do Lightroom, vou vir aqui em revelação, e eu poderia trabalhar primeiro com essa parte geral. A exposição vai subir quase como um todo. Vocês conseguem ver aqui como ele vai achatando as linhas e vai pegando daí com um pouco menos de força os extremos opostos. Os realces vai pegar esse quadrante aqui assim. As sombras vai pegar o outro quadrante. Os brancos é o extremo claro e os pretos é o extremo escuro. Vamos ver agora numa imagem mais interessante. Vou pegar essa fotografia aqui, vou vir aqui em revelação, vou redefinir ela. E bom, o que a gente consegue ver na imagem é que é uma imagem que já tem uma exposição legal, ela já está legal da câmera fotográfica, mas a gente tem aqui bastante parte concentrada nas sombras, inclusive o cabelo, como a gente consegue ver ali no aviso, e o resto vai clareando, não chegar a estourar ainda. Se eu quisesse melhorar a exposição, por exemplo, revelar um pouco mais ela, eu poderia vir aqui na exposição geral, seria uma opção, e daí eu poderia usar sombras para esconder um pouco mais o cenário. E os pretos também poderia utilizar se quisesse clipar bem os cenários, os pretos, não os brancos. Esse seria um caminho. Outro caminho, eu poderia pegar aqui os realces para clarear somente o quadrante mais intenso. E daí ele só vai estourar essa região, fazer tipo um glow, um brilho a mais naquela região. E daí eu poderia controlar a sombra só para definir se eu quero ou não preencher mais ela. Se eu quisesse que parecesse mais uma silhueta, eu poderia descer as sombras e clipar um pouco os pretos até ele virar quase uma silhueta. Então você tem vários caminhos diferentes que você pode seguir, sempre interpretando a imagem e o histograma. Vamos ver aqui algumas outras imagens. Eu tenho aqui um monte de imagens que poderia ver como exemplo. Vou pegar aqui... Vou pegar uma dessas aqui de produto, porque são imagens interessantes para a gente ver o comportamento da parte mais clara. Então, por exemplo, nessa parte eu tenho aqui uma parte mais nas sombras, que é o geral do calçado, e uma parte bem clara aqui que não chega a ser 100% branca. Se eu quisesse que meu fundo fosse 100% branco, eu vou pegar a parte mais clara de todas, que é o branco, e trazer até o limite, até estourar ali. E daí eu estourei toda essa região em 100% branco.
E daí eu posso controlar o calçado usando os realces, seria aqui a parte levemente mais clara do calçado, por exemplo, esses brilhos aqui assim. As sombras é o geral dele, ele está quase só em sombras. E o preto é a parte bem mais escura, como a parte aqui embaixo, por exemplo. Então eu vou pegar aqui os pretos e é a parte mais escura de todas. Acho que assim tá legal. Dá pra ver como a imagem já fica bem mais interessante do que ela era antes. Ó, antes, depois, já tem um contraste mais legal e eu já estourei o fundo para que pudesse fazer um recorte perfeitinho no Photoshop. Ou simplesmente colocar assim no site, se ele quiser com fundo branco, o cliente. Lá no Photoshop, então, mesma ideia. Eu poderia usar aqui. Primeiro, eu poderia usar os níveis. Os níveis vai ser esse ajuste, no qual eu vou ter um controle de preto. Vocês estão vendo que conforme eu vou trazendo para dentro esse ponto, ó, eu vou transformar todos os primeiros quadrados em preto. E aqui seria o parte branca, eu vou transformar todos eles em branco. Eu perco as nuances, porque eu estou clipando, transformando em 100% branco todas essas regiões. E essa do centro seria o contraste. Se eu quiser trabalhar sem clipar, sem perder as informações, daí eu usaria curvas. Daí aqui em curvas eu posso escurecer trazendo para baixo, porque eu estou pegando a região de entrada escura e transformando em mais escuro. A região de entrada clara e transformando em mais claro. E você está remapeando as informações de entrada e saída, redesenhando a tua luminância do jeito que você quiser. Vendo aqui nessa outra imagem, vou pegar aqui o curvas. Ó, eu poderia escurecer o geral mais escuro, mas dar uma clareada maior nas regiões onde está a gestante. Sempre que você trabalhar com um sistema de curvas, você vai acabar metendo um pouco a saturação. Se você achar que aumentou demais, use o Vibrance ou o Saturation para diminuir um pouco a saturação. Então, ó, foto original e com ajuste. Beleza, então nessa aula a gente viu uma abordagem simples de como trabalhar com a luminância dentro do Photoshop e do Lightroom. Na aula de manhã a gente vê isso dentro do Premiere e do DaVinci. Encontro vocês lá, até já!